Bom dia, boa tarde, boa noite, iniciantes dos estudos biológicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, estudantas, iniciantas dos estudos biológicos. Professor Fábio Braguinha aqui, para a gente falar um pouco de biologia. Aqui a gente vai começar um curso regular com toda a parte da biologia que ela é muito importante para o seu concurso público, para o seu Enem, para o seu vestibular, tá? Vamos ter uma noçãozinha de colocar uma parte teórica, tá? Mais para frente, quando a gente fechar um certo conteúdo, a gente coloca uma questão, tranquilo, tá? Vamos começar dando uma introduçãozinha bem básica, bem bacana, no que diz respeito ao estudo da biologia, né? Olha só, tem um papelzinho aqui que está caindo, tá vendo? Ó? Está caindo. Assim como as torres de Londres. Quer dizer, a torre, né? Então, ó, brincadeira. Bom, a gente tem que lembrar que a biologia, ela como ciência, ela é bastante nova. Ai, Fábio, biologia é nova? Faz tanto tempo que tem biologia. Na verdade, existe há muito tempo o estudo das ciências naturais, que aí engloba uma quantidade muito grande de tudo que se refere à natureza, mas a biologia, a vida em si, ela é bastante recente, tá? Só para a gente ter uma ideiazinha aqui, biologia é um termo cunhado do latim, que junta duas palavras, bio, que significa vida, e logos, que é o estudo. Então, biologia significa o estudo da vida. Só que para a gente falar de vida, é bom que a gente conceitue vida. A gente vai fazer isso nas próximas aulas. Tá? A gente vai conceituar a vida, vai falar o que é um ser vivo, como que a gente caracteriza ser vivo. Existem seres que são tipo vivos e tipo não vivos? Existe uns trocinhos mais ou menos nessa ideiazinha aí. A gente vai falar mais pra frente, tá? Então, ó, surgimento oficial da ciência da biologia, da biologia como uma ciência, se deu lá em 1800, mais ou menos, 1802, quando alguns naturalistas da época, dentre eles quem já está um pouco mais avançado no ensino médio já ouviu falar nele, que é o tal do Jean-Baptiste de Lamarck, tá? Que é o Cavaleiro Lamarck, o cara que falava sobre o lamarckismo, que tinha um contraste com o darwinismo e tal. O Lamarck foi um dos caras que começou a analisar os seres vivos e eles perceberam algumas coisas. O Lamarck e outros indivíduos, né, da academia científica da época, lá na Europa. E eles perceberam um troço que pra gente hoje é muito bobo a gente pensar nisso. Por que é bobo a gente pensar nisso? Porque, bom, a gente já tem a noção que animais e plantas são diferentes da matéria inanimada. Basicamente por quê? Por ter vida. Tá? E as pessoas esses naturalistas começaram a analisar e resolveram criar uma ciência para estudar basicamente a vida independente, ou a princípio, né, independente da matéria orgânica. Da matéria orgânica não, da matéria inanimada. Tá? Só trabalhar com a parte da vida. Beleza? Mais pra frente foram enunciados, foram criados outros campos da biologia, mas a vida em si, tá? A parte do estudo da vida, foi lá em 1800, 1802, que alguns naturalistas da época, da Academia Científica do século XIX, começaram a falar a respeito. Tá tranquilo? Sossegado por enquanto? Então aqui, basicamente, uma partezinha bem introdutória da ciência da biologia. Outras coisas bom que a gente fale também é que anteriormente teve um cara, um francês, chamado Michel Foucault, ó, a língua, Michel Foucault, nem tem um biquinho, senão não é francês. Michel Foucault, ele falava o seguinte: até o século XIX existiam os seres vivos, não existia vida. Ué, mas como assim não existia vida, professor? É uma frase que ele está falando para se referir que as pessoas não tinham noção de como a vida se comportava e não sabia essa diferença. Sabia de uma maneira intuitiva que uma cadeira, por exemplo, não vai sair andando, uma mesa não vai sair correndo, ela não vai tomar um susto e ter um problema no coração. Diferente dos indivíduos que têm vida. Se você chegar perto de, por exemplo, um cachorro que seja um pouco mais arisco, ele pode fazer duas coisas. Ou ele vai correr de você, ou ele vai tentar atacar você. Você não pode fazer isso para uma bancada, por exemplo. Chega na bancada e grita, ah, bancada! Não vai fazer nada, não adianta. Tá? Então, esse foi a temática do Michel Foucault. Tá?
francês de Poitiers, uma cidadezinha lá na França. Outras coisas que é bom que a gente fale também, ó. Tinha algumas coisas que é bom que a gente relembre, que é, por exemplo, a crença da época. O que o pessoal achava da vida na época, com relação ao surgimento dela? Naquela época, as pessoas tratavam a vida como sendo uma geração espontânea. Você deixar um troço lá em certo tempo, daqui a pouco ele vai se transformar em um ser vivo. Essa geração espontânea, vocês podem também encontrar com o nome, até colocar da mesma cor, para vocês verem. Vocês também podem encontrar com o mesmo nome de abiogênese. Abiogênese. Tá? Que é você negar a existência da vida por uma outra vida pré-existente. Para o pessoal da abiogênese, da geração espontânea, a vida surgia de qualquer material. Chegavam ao cúmulo de achar, por exemplo, que a lama do fundo de lagos em brejos e tal, a partir dessa lama surgiam anfíbios. Sapo, perereca, rã. Alguns répteis surgiam também da lama. O pessoal achava que carneiro, depois que morria, virava fruta. Pode parecer bom pra gente hoje, mas para eles era um pensamento vigente. Tinha um belga, na época também, chamado Van Helmont. Ele deu o que ele chamou de receita para criar vida. O que ele deu nessa receita para criar vida? Ele falou, ó, se você pegar um pano sujo, uma camiseta suja, um pano sujo qualquer, colocar um pouco de trigo nesse pano sujo e colocar num ambiente escuro, dentro de 21 dias surgem ratos. Ué, então se eu misturar, colocar troço lá, aquela mistureira, colocar num lugar escuro, vai surgir rato? Para um Van Helmont era isso. Só que ele não tinha essa noção, às vezes até tinha, mas eles achavam que a vida, além de vir de outra vida, ela podia surgir do nada. Porque a gente já sabe atualmente que, pô, por que tem que ser 21 dias exatamente? Porque 21 dias a gente já sabe que é o tempo de vida, não tem vida não, né? O tempo de gestação de um rato da cidade. Percebe? E por que exatamente esse pano sujo, esse lugar escuro com um pouco de trigo? Vamos analisar o seguinte, um lugar escuro é bom por quê? Porque a ratinha pode ir lá, ficar tranquila na dela, se esconder de predadores. Por que o trigo? Porque o trigo pode servir como alimentação para eles. E por que esse pano sujo? Poderia ser qualquer pano, na verdade. Eu falo de pano sujo, mas poderia ser qualquer pano. Por que esse pano? Porque esse pano ele poderia servir como uma parte de aninhamento. Aninhamento, nem sei se existe essa palavra. Você vai formar um ninho com aquela roupa ali. Tá? Então essa é a ideia que eles tinham na época. Tá? A geração espontânea. Algumas outras coisas que eu anotei para falar para vocês era, por exemplo, se alguma coisa morresse e depois de um tempo surgissem ali em cima larvas, insetos ou vermes mesmo, começariam a sair, né, dessa matéria orgânica morta. A gente fala de carne, pode ser qualquer coisa, né? Surgiria ali esses vermes. A gente já sabe atualmente que existem moscas que vão se alimentar e vão usar aquela estruturazinha orgânica ali, aquela matéria orgânica em decomposição, como lugar de deposição dos seus ovos. Os ovos estão lá, vão se desenvolver e vão sair as larvinhas lá de dentro. Então não está surgindo do nada. Beleza? Tanto se falou, tanto se discutiu a respeito disso, que depois de um tempo surgiram alguns paladinos da verdade biológica. Para quê? Para tentar mostrar, né, para os caras que defendiam, né, a abiogênese que ela estava errada. A gente tinha 4 caras que destacaram bastante. O primeiro deles foi um cara chamado Francesco Redi, lá da Itália. O que ele fez? Ele fez um experimento com alguns frascos e pegou uma parte desses frascos, ele vedou, colocou uma carne em decomposição ali naquele frasco, vedou o frasco. Em outros frascos ele colocou só uma gazezinha, né, uma gazezinha ali por dentro, ali para fechar a carne em decomposição, e no outro deixou aberto. O que vocês acham que aconteceram? O que aconteceu? O que estava aberto, logo surgiram uns bichinhos ali. Só que o Francesco Redi, ele estava ligado ao que estava acontecendo. Então ele via lá, não tinha que filmar, porque não tinha essas câmeras bonitas que tem hoje, né? Não tem um iPhone, um smartphonezinho bacana.
de como ele filmar isso acontecendo. Mas ele via acontecer. Ia lá, uma mosquinha, saía uma mosquinha, entra moscada, e assim ia. Na que ele colocou gás, demorou mais. Mas também surgiram animaizinhos ali dentro. E aqui estava completamente vedada, não surgiu nada. Então, o que ele fez? Ele mostrou para as pessoas que essa vida macroscópica, ela surgia de uma outra vida. Só que as pessoas falavam assim, mas... As pessoas que defendiam, né? A biologia falava assim, bom, quando você tampou, vedou esse negócio aí, você acabou com o principal ativo da vida, o ar. Acabou com o ar, não tem como a vida surgir, mesmo que seja do nada, as pessoas falavam, né? Os defensores da biogênese. E fica naquele negócio, e vai, e vai. E surgiu um outro cara, chamado Lazzaro Spallanzani. O que o Spallanzani fez? Ele fez também agora um experimento, só que para falar agora da parte microscópica. Porque querendo ou não, o Francesco Redi, ele conseguiu meio que mostrar para as pessoas que a vida macroscópica ela só surgia realmente de um elemento que já existia. Só que daí as pessoas ficavam assim, as defensoras da biogênese, tudo bem, a vida macroscópica, beleza. Mas e a microscópica? Não, a microscópica não tem como, a microscópica ela surge do nada. Ela surge se tiver uma água parada ali, uma sujeirinha, vai surgir. E esse Spallanzani ele fez um experimento aquecendo uma certa mistura, fechando essa que é uma delas que ela aqueceu e fechou, e a outra ele aqueceu e deixou aberta. Aquele aqueceu e deixou aberto, depois de um tempo, surgiu um monte de micro-organismos ali. Aquele esquentou e vedou, não surgiu nada. Tinha um cara nessa época chamado Needham, que era o inglês. O Needham, ele falava assim, mas aí agora você estragou o princípio ativo da vida, quando você aqueceu. Por isso que não nasceu nada. Então, mas por que surgiu do outro que ficou aberto? Não, o que ficou aberto, esse princípio entrou em contato com o ar, reapareceu e os indivíduos eles surgiram. Aí você fica assim, caramba, viu rapaz? Então, ficou essa briga durante muito tempo, até que apareceu um outro cara, um francês, chamado Louis Pasteur, lembra lá que tem que falar francês, tem que fazer o biquinho, Louis Pasteur. Ele fez o experimento do frasco pescoço de cisne, em que ele pegava um frasco normal e entortava, por meio do aquecimento, ele entortava, formando umas ondulações até o topo do frasco, de modo que não teria como aparecer coisinhas ali. E esquentou o negócio. E isso provou que mesmo que aberto, não surge a vida do nada, porque esses indivíduos que vinham através do ar, que hoje a gente já sabe, né? Se você deixar o negócio aberto ali, vai ser o ar que vai colocar bactérias ali, as bactérias vão achar um lugar bacana, nutritivo, e vão aumentar de tamanho. Com esse experimento do frasco pescoço de cisne, aliás, que foi a pá de cal, a parte derradeira para acabar com essa ideia de abiogênese. Tá? A gente teve um outro cara também, um tal de John Tyndall, se muito não me engano era americano, estadunidense, né? Ele foi muito famoso por uma técnica, ele fez a mesma técnica do Pasteur, que ficava aquecendo e diminuindo a temperatura e tal para destruir as bactérias que pudessem porventura estar ali. E esse processo de aumentar a temperatura, diminuir, aumentar, diminuir, aumentar, diminuir várias vezes foi conhecido como tindalização. É um processo que é usado até hoje para, por exemplo, purificar leite, junto com a pasteurização, que é mais ou menos um processo meio que na mesma linha. Tá beleza? Tranquilão? Então, conseguida aqui a ascensão da biogênese, a gente tem que lembrar o seguinte. Quando vocês tinham seus 11, 12 anos, na minha época a gente tinha uma matéria chamada Estudos Sociais. Estudos Sociais. Esses estudos sociais trabalhavam com bastante coisa. Trabalhava com ciência, com geografia, com história, porque a gente não tinha, né, na quarta série, de primeira série até quarta série, a gente não tinha, né, na pauta da história e geografia e tudo. Nem ciência mais ou menos tinha. Então a gente tinha estudos sociais. Nesses estudos sociais chegava uma hora que a professora falava assim, olha, a professora tia Fátima, sei lá, ela falava,
Bom, a gente tem o ciclo da vida dos seres vivos, ela compreende 4 partes. Quais são essas 4 partes? Bom, o indivíduo nasce, o indivíduo cresce, o indivíduo reproduz e o indivíduo morre. Esse é o ciclo natural da vida. Crescer, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Certo? Esse é o ciclo natural da vida. Tranquilidade? Sossegadão? Lembrou aquela tiazinha que falava com a gente? Pois é. Então, queridos, por agora, nessa introduçãozinha aqui no conteúdo, nas próximas aulas a gente começa a falar sobre características dos seres vivos para falar exatamente do que é a vida, tá? Então, até daqui a pouco.